Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Vice-governador de Minas, Antônio Andrade, do MDB, foi preso por suspeita de participar de esquema de corrupção que envolvia indústria e supermercados. O deputado estadual reeleito, João Magalhães, do MDB, também foi preso. As investigações partiram da delação de Lúcio Funaro, apontado como operador do partido. Foram presos hoje servidores públicos e advogados suspeitos de facilitar a liberdade de presos perigosos em troca de pagamentos milionários. 9 pessoas morreram hoje em pelo menos 4 acidentes nas rodovias mineiras. Termina amanhã em BH um dos maiores eventos mundiais de tecnologia, a Campus Party, e é para todas as idades. Estudantes tentam relaxar às vésperas da última prova do Enem. E cresce a procura por comidas saudáveis e novos negócios surgem no mercado. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. O vice-governador de Minas, Antônio Andrade, do MDB, foi preso hoje pela Polícia Federal por suspeita de participar de esquema de corrupção na época em que ele era ministro da Agricultura do governo de Dilma Rousseff. O deputado estadual do MDB, reeleito em outubro, também foi preso. E ele já foi deputado federal por 5 mandatos e cumpria, João Magalhães, um deles, na época dos crimes investigados. Empresários também foram presos hoje na Operação Capitu, executada aqui em Minas, em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e também na Paraíba. Entre as empresas investigadas estão redes de supermercados sediadas em Belo Horizonte e a JIF de São Paulo. Foram expedidos 19 mandados de prisão temporária e 63 de busca e apreensão. O esquema de propina que funcionava dentro do Ministério da Agricultura beneficiava políticos do MDB e envolvia empresas varejistas na lavagem do dinheiro. Com a ajuda de escritórios de advocacia, elas simulavam contratos. As investigações partiram da delação de Lúcio Funaro, apontado como operador do MDB. O vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, foi preso na manhã de hoje, na fazenda dele em Vazante, no noroeste do estado. O político, que foi levado para a Polícia Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, é investigado por um suposto esquema de corrupção quando era ministro da Agricultura, no governo da presidente Dilma Rousseff. A defesa do vice-governador disse que ele está colaborando com a polícia. Nós não conhecemos a denúncia, não existe nem sequer denúncia sobre isso ainda. Então, assim, ele foi perguntado sobre os fatos e respondeu o que sabia responder e respondeu todas as perguntas com maior tranquilidade. Em Belo Horizonte, o deputado estadual João Magalhães, do MDB, foi preso em casa. Durante a manhã, a Receita Federal foi ao gabinete de Magalhães, na Assembleia Legislativa, para recolher documentos. O nome do deputado já havia sido citado na Lava Jato no ano passado, depois da divulgação de um áudio em que ele cobrava uma propina de 4 milhões de reais a Ricardo Saldi, executivo da JBS. Me deu um prejuízo, não sei quantas coisas comigo. E aqueles 4 milhões, quem pagou aquilo? Ninguém. Você não descontou? Não. Ah, João, mas você também. Eu estava indo com um comício em uma antena. Só largou ele lá e foi para cá? Falei em Belo Horizonte, estava no já, deixei, ele desceu. Eu vou para o Valadar, desci no Valadar, o escreveu em frente ao aeroporto. Faltam 3 dias para eleição com um mochila de dinheiro. Aí levou o dinheiro. Aí passou a eleição. Eu fiz anotações todas escondidas no gabinete. Escondido no lugar lá, ninguém vê. Tem enroladinho assim. Você tomou café, então? Ao todo, são cumpridos 63 mandados judiciais de busca e apreensão e 19 de prisão temporária. De acordo com a Polícia Federal, o esquema de corrupção ocorreu principalmente entre os anos de 2013 e 2014. A estimativa é que mais de 30 milhões de reais teriam sido desviados. Batizada de Capitu, a operação é um desdobramento da Lava Jato. É baseada na delação do doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador do MDB. De acordo com as investigações, a organização funcionava da seguinte forma: havia um esquema de arrecadação de propina dentro do Ministério da Agricultura para beneficiar políticos do MDB, que recebiam dinheiro da JBS, empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Em troca, empresas eram beneficiadas, entre elas 2 redes de supermercados sediadas em Belo Horizonte. Os proprietários e executivos dessas empresas aproveitavam do grande fluxo de caixa para lavar dinheiro que era doado a partidos e políticos. Na operação de hoje, agentes da Receita Federal estiveram na sede dos supermercados. Ainda como parte do esquema, o Ministério da Agricultura intermediava a criação de leis para beneficiar as empresas suspeitas. A Polícia Federal descobriu omissões intencionais e contradições graves
que coloca em xeque a credibilidade da colaboração. Isso caracterizou obstrução de justiça e prejuízo à instrução criminal do inquérito policial instaurado. Foram 2 milhões pagos aos titulares do Ministério e a um servidor público para expedir atos normativos que proibiam a ivermectina de longa duração. Foram 2 milhões para regulamentação de despojos, que são partes do gado bovino, dentre outros, que não são consumidos no mercado externo, mas muito apreciados na Ásia, tá? E 15 milhões de reais pagos a um deputado federal à época para serem distribuídos à bancada mineira do PMDB. A forma como o esquema era feito surpreendeu a polícia. As empresas suspeitas entregavam as remessas de dinheiro de várias maneiras. Dinheiro repassado até em caixa de sabão. Sim, o pessoal da inteligência descobriu o dinheiro saindo em caixa de sabão, entre outros meios. Esse tipo de operação com rede de supermercados, ele é facilitado, porque a rede varejista ela recebe muito dinheiro em espécie. E o importante para a lavagem de dinheiro é que a autoridade tributária policial perca o rastro do dinheiro. E o dinheiro vivo é propício para isso. Então, a rede de supermercado, ela fazia essa destinação, né, desse dinheiro vivo em vários meios. Se indiciados, os envolvidos vão responder pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. A Polícia Federal já adiantou que as investigações já apontaram a ocorrência de crime eleitoral, cuja a apuração ficará a cargo do TSE. Também foram presos nesta operação o dono da JBF, Joesley Batista, e o diretor financeiro, Demilton Antônio de Castro. A Polícia Federal ainda não liberou a lista completa das pessoas que foram presas em Belo Horizonte e região metropolitana. O EPA Supermercados disse que os advogados vão se inteirar das acusações para depois se posicionar. Ainda não tivemos retorno da rede BH Supermercados, do MDB de Minas e do governo do estado. O Ministério da Agricultura e a Assembleia Legislativa disseram que não vão se pronunciar. O Ministério Público de Minas Gerais cumpriu 9 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão temporária hoje contra servidores públicos e advogados que são investigados pelo envolvimento com uma organização criminosa que articulava a soltura indevida de presos do sistema prisional. Participaram do esquema advogados, policiais civis e um agente penitenciário. Eles beneficiavam detentos de alta periculosidade depois do pagamento de propinas milionárias. Na operação foram apreendidos documentos, celulares, dinheiro e joias. 4 dos 5 investigados foram presos e 1 está foragido. 9 pessoas morreram hoje de manhã em 3 acidentes nas rodovias mineiras. 4 acidentes nas rodovias mineiras, pelo menos que a gente tem notícia, né? Só na BR-381, 6 pessoas perderam a vida. O repórter Diogo Ramalho tem as informações. Boa noite, Diogo. Foi aí uma mistura de imprudência com chuva? Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Não foram divulgadas ainda as causas, né, Inácia? Mas não é difícil imaginar que a combinação imprudência e chuva tenha colaborado bastante. Em Ravena, na BR-381, um acidente matou 4 pessoas, uma colisão frontal entre uma van e um carro de passeio, a gente está vendo aí nas imagens, e também na 381, em Sabará, na altura ali de Sabará, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Também um outro acidente matou 2 pessoas, 2 homens, e deixou uma terceira pessoa ferida, que foi encaminhada ao Hospital João 23. Um carro que seguia no sentido João Molevade rodou na pista e acabou acertando uma carreta na lateral. Também em Frutal, na rodovia MG 810, mais morte. 2 carretas bateram de frente, uma pessoa morreu e outra ficou ferida e foi socorrida ali por populares. E para fechar, na BR-050, próximo a Indaiá, no centro-oeste, outro acidente. Uma van capotou, acabou atingindo um carro, o carro da Prefeitura de Formiga, no centro-oeste mineiro, Inácio. E nesse carro estava a secretária municipal de saúde, Denise de Menezes Mota, de 56 anos, e também o motorista. Ele se chama Valdir Pereira Duque. Os 2 morreram na hora e outra pessoa foi encaminhada ao Hospital São João de Deus, em Divinópolis. Quanta tristeza. Obrigada, viu, Diogo, pelas informações.
Bom, gente, a motorista de um dos veículos envolvidos aí naquele acidente que terminou com a morte de uma família na BR-050 em Araguari, no Triângulo Mineiro, foi indiciada pela polícia. Apenas uma criança de 6 anos sobreviveu à batida e foi encontrada 2 dias depois do acidente por um caminhoneiro na estrada. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que a jovem não tinha habilitação para dirigir. Ela teria saído de uma festa e colidido no carro dessa família. Mais um centro de saúde foi arrombado aqui na capital nesta semana, desta vez na região Centro-Sul. A cerca metálica não foi obstáculo para os criminosos que invadiram o centro de saúde Carlos Chagas na madrugada de hoje. A farmácia foi o alvo, mas não há informações sobre o que foi levado. Este, gente, foi o 4º caso de violência registrado em uma unidade de saúde da capital apenas nesta semana. Os centros de saúde Jaqueline 1 e 2, na região norte, também foram arrombados e um médico do Centro de Especialidades de Venda Nova foi agredido pelo acompanhante de um paciente. O número de multas por conversão irregular aumentou 43% neste ano, segundo o Detran. A maioria dos flagrantes ocorre no hipercentro da capital, principalmente naquele cruzamento entre as avenidas Afonso Pena e Amazonas. Virar à direita na Praça 7 é falta grave. As placas são bem visíveis, proibido virar à direita, mas muitos motoristas ou motociclistas desrespeitam. Flagramos várias infrações no hipercentro de Belo Horizonte. Você sabia que é proibida a conversão à direita aí? Eu vi ali agora em cima, meu jovem. Errei feio. Não vi não, cara, porque eu tava querendo fazer rápido aqui, não deu pra me ver não. Porque os outros aqui também não deixam a gente fazer direito pra lá, entendeu? A Praça 7, cruzamento entre as avenidas Afonso Pena e Amazonas, é um dos locais com mais infrações por conversão irregular em BH. Mesmo com a presença da polícia e em um horário de muito movimento, os condutores ignoram a sinalização. Algumas pessoas passam aqui eventualmente e não observam a sinalização. Em não observando a sinalização, tem alguns destinos que eles desejam chegar e acabam desrespeitando a sinalização para tentar ganhar um pouco de tempo. É um tipo de infração que vem crescendo em Belo Horizonte. Segundo o Detran, 9.809 autuações foram aplicadas na cidade por conversão irregular entre janeiro e setembro deste ano. Um número 43% maior se a gente comparar com o mesmo período de 2017. A desatenção, a imprudência que tem gerado essa grande quantidade de infrações. Além do mais, também a fiscalização tem se intensificado, né? O risco de acidentes aumenta. Com as infrações de alguns motoristas, os pedestres têm que ter atenção redobrada. Tem muito medo de ser atropelada, né? Outro dia, não foi desse lado, né? Desse lado de lá, uma mulher foi atropelada ali. Uma conversão errada, uma conversão proibida, ela pode até levar a vida de uma pessoa. Além do risco de acidentes, a conversão irregular é considerada uma infração grave. Gera uma multa no valor de R$ 195,23, com anotação de 5 pontos na carteira. Quase 1,5 milhão de títulos de eleitor foram cancelados aqui no estado, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Um dos principais motivos foi a falta de justificativa por não ter ido às urnas votar. Os cartórios já voltaram a atender quem tem pendências com a Justiça Eleitoral. O título de Igor é de Uberaba, uma das 4 cidades mineiras onde a biometria é obrigatória. Morando em Belo Horizonte, ele deixou passar o prazo para se recadastrar e teve o título cancelado. Hoje, o fisioterapeuta precisou enfrentar fila para se regularizar. É importante, o voto é um ato do cidadão, né? Regularizar e fazer a transferência também para Belo Horizonte. Igor e outros milhares de brasileiros aproveitaram a reabertura do atendimento dos cartórios aos eleitores que tiveram problemas com o título. Aquele que quer fazer o título pela primeira vez, aquele que quer transferir, que quer regularizar alguma situação, ele pode vir ao cartório eleitoral do seu município e tem que trazer um documento oficial, que pode ser carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho e um comprovante de residência recente. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, só em Minas Gerais, cerca de 1,5 milhão de títulos foram cancelados por diversos motivos. O principal deles foi deixar de votar ou deixar de justificar a ausência por 3 eleições consecutivas. É muito importante que o eleitor agende para ele ser atendido com mais conforto, não precisar de ficar nessas filas que já estão grandes. Apesar de poder justificar pela internet, muita gente também foi para os cartórios atrás deste serviço. Agora foi a primeira oportunidade que eu tive de vir aqui justificar e tá tudo tranquilo. Eu agendei, marquei o horário, apesar dessa fila enorme, eu não tive problema nenhum. Fui atendida bem rápido, tudo tranquilo.
E atenção, quem não votou no primeiro turno, o prazo para justificar o voto é até o dia 6 de dezembro. E quem não votou no segundo turno tem até o dia 27 de dezembro para se regularizar. O que há de novidade no setor de tecnologia está na Campus Party, que é realizada aqui na capital até amanhã. A programação é longa, cerca de 70 palestras, workshops e hackathons. Pela primeira vez, o evento é inteiramente gratuito e ideal para todas as idades. Os amantes, estudiosos e curiosos por temas como a internet das coisas, drones, hackathons e simuladores podem aproveitar a Campus Party em Belo Horizonte. A Campus Party é um grande acontecimento, é aqui onde jovens se encontram, jovens de 10 a 100 anos, jovens que procuram mudar o mundo, achar a solução para uma sociedade melhor, onde a gente possa conviver com os robôs nas próximas décadas. Com o tema O Futuro é Agora, o festival pretende democratizar e humanizar a tecnologia. Todos os eventos são gratuitos e abertos ao público. Pode trazer aqui o titio, a titia, o vovô, a vovó, os primos, os netos, os filhos, traz todo mundo. Vem curtir com a gente a tecnologia, vem entender o que é a Campus Party, esse network maravilhoso, como a gente vai encontrar soluções para o futuro melhor da sociedade. Há 2 meses, Carlos está usando esta prótese. Ela mudou realmente a minha vida, assim, para tudo, para dirigir, para você tomar uma água, no dia a dia ela foi 100%. A gente está mostrando um pouco do laboratório que a gente vem desenvolvendo, que a gente cria e desenvolve e também participa do processo de reabilitação na criação de próteses e órteses, principalmente utilizando a impressora 3D. Neste outro espaço, os destaques são o celular e a plataforma digital para consertá-los. A Ensine surgiu justamente com esse objetivo, de tornar este mercado transparente para que você saiba aonde levar seu aparelho e quanto pagar por esse tipo de serviço e que a gente torne também a contratação desse serviço 100% digital. A expectativa da organização é receber mais de 5.000 pessoas por dia. Eu acredito que seja um evento muito importante para a minha formação, tanto como pessoa quanto academicamente falando, né? O que me atraiu foi as palestras, a oportunidade que a gente tem de adquirir conhecimento, por exemplo, empreendedorismo, que é uma área muito interessante, e de divertir também, já que temos muita oportunidade aqui. A Campus Party vai até este sábado na Serraria Souza Pinto, no centro de Belo Horizonte. A entrada é de graça, inscrições pela internet no site do evento. E veja a seguir, estudantes se preparam para o segundo dia de provas do Enem. Domingo é dedicado às ciências exatas e da natureza. O segundo dia de provas do Enem neste domingo será dedicado às ciências exatas e da natureza e terá 30 minutos a mais de duração em relação ao ano passado. A turma está cansada, mas não perde uma revisão. Tem matéria que a gente aprendeu em fevereiro. E essas matérias que a gente aprendeu em fevereiro, a gente acaba esquecendo. Então, se a gente revisar essas matérias, nós vamos com a cabeça fresca para na hora da prova a gente lembrar. A aula de matemática é sobre temas mais frequentes no Enem. E o professor está confiante no bom desempenho dos alunos neste domingo. É chegar lá, fazer o que aprendeu e arrebentar com a prova e passar no vestibular esse ano, né? Os candidatos terão 5 horas para fazer as provas. São 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza. A prova é feita de questões fáceis, médias e difíceis. E, querendo ou não, você agarra um pouquinho em algumas questões. E esses 30 minutos a mais dá, em média, para fazer umas 10 questões. Dos 5,5 milhões de inscritos, 4 milhões participaram do primeiro dia de provas. Atualmente, 1.481 universidades usam a nota do exame no processo seletivo. A Unicamp, Universidade de Campinas, anunciou que vai usar a nota do Enem para preencher 20% das vagas no processo seletivo do ano que vem. A nota no exame também é aceita em instituições superiores de países como Portugal, Inglaterra, França, Irlanda e Canadá para selecionar estudantes brasileiros. Nada de ficar horas seguidas na sala de aula. Às vésperas do segundo dia de provas do Enem, muitos cursinhos estão investindo em atividades para descontrair e relaxar os candidatos. Nesta aula de yoga, a turma faz exercícios de relaxamento e concentração. Mudança de rotina para recuperar a energia depois de meses de muito estudo. Muitas vezes na hora da prova a gente perde porque a gente sai do equilíbrio, né? As nossas emoções tomam conta. Então respire nessa hora. E a tensão estava muito grande, aí quando você relaxa um pouco, você vê que você não precisa se cobrar tanto. E se é para relaxar,
Basta um cantinho e um violão. É muito importante para a gente rir, para a gente brincar, para a gente cantar uma música juntos. É muito gostoso para dar esse descanso dos estudos. Boa sorte para quem vai fazer a prova. Bom, gente, em tempos de forte individualismo, a família precisa ser mais valorizada do que nunca. Esse é o recado de hoje do professor de física mais famoso do Brasil. É dia de Pachecão. Meus queridos, família é prato difícil de preparar. Ainda mais depois das eleições. São muitos ingredientes. Reunir todos agora é um problema. Despende muita energia e habilidade. Não é para qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível. Às vezes dá até vontade de desistir, mas família é prato que emociona e a gente chora mesmo, de alegria, de raiva ou de tristeza. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da família perfeita. Bobagem, tudo ilusão. Família é afinidade, é a moda da casa e cada casa gosta de preparar a família a seu jeito. Há famílias doces, outras meio amargas, outras apimentadíssimas. Há também as que não têm gosto de nada. Seria assim um tipo de família diet, que você suporta só para manter a linha. Seja como for, família é prato que deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir. Enfim, receita de família não se copia, se inventa. A família vai aprendendo aos poucos, improvisando e transmitindo o que sabe no dia a dia. Muita coisa se perde na lembrança. Aproveite ao máximo. Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete. Então, amem-se, perdoem-se, aceitem-se, tolerem-se e vivam como se hoje fosse o último dia que vocês vão estar com a sua família. Falou legal? É isso aí, meu irmão. Bye, bye. E veja, depois do intervalo, o setor de alimentos saudáveis cresceu 57% nos últimos 5 anos no Brasil. Setor de comidas saudáveis prontas atrai novos negócios para atender o consumidor que anda mais preocupado com a alimentação e que muitas vezes tem um tempo curto para almoçar. Frutas, legumes, verduras, grãos, carnes e, para conferir mais sabor, molhos e temperos. As receitas aqui mudam todos os dias. A saladeria foi inaugurada há apenas 3 meses, mas os donos já pensam em expandir o negócio. A gente pretende criar franquias, abrir para franquias, criar outras unidades, mais novidades também no cardápio, inovando mais. Então a gente pretende alcançar o dobro de clientes que a gente tem hoje. Segundo uma consultoria internacional especializada, o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial referente ao mercado de alimentação saudável. E se existe essa preocupação, melhor ainda se a solução vier com praticidade. Quando você tem estabelecimento assim que já tem tudo que você precisa de uma forma prática, saudável e gostosa, sem dúvida nenhuma, facilita muito a nossa vida. Atendendo à demanda dos consumidores, o setor de bebidas e alimentos saudáveis movimentou 92,5 bilhões de reais no Brasil em 2017, um crescimento de 57% se comparado com 5 anos atrás. E especialistas falam de um crescimento de 15% nos próximos 5 anos. A questão toda das pessoas trabalhando mais fora, com um intervalo curto para almoço, saindo da empresa para se deslocar até em casa, então as pessoas preferem consumir o alimento na estação de trabalho, no local de trabalho, onde você tem a facilidade do delivery. Mas apesar do crescimento, para quem quer ter sucesso nesse mercado competitivo, é preciso se planejar e buscar um diferencial. Como é que está se comportando a concorrência e quais são as tendências de consumo? Porque isso vai impactar diretamente nessa questão toda do cardápio. Ele tem que ter criatividade para montar esse cardápio, ele tem que ter um planejamento para as compras e principalmente saber como é o giro do estoque. E amanhã o vice-governador eleito de Minas Gerais é o entrevistado do apresentador Paulo Navarro no programa DNA. Paulo Brant conta sobre a sua história, começando pela infância em Diamantina, na região central do estado. Formado em engenharia e economia, foi professor universitário, trabalhou em bancos, foi chefe de gabinete do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e presidente da indústria Senibra. Paulo Brant também vai falar da vida fora do trabalho e dos hobbies. O DNA começa às 6:50 da noite, não perca.
E sábado, convite para você, hein? É dia de Band Cidadania. O evento que leva entretenimento e prestação de serviços à população, ele será realizado lá na Praça da Glória, no bairro Eldorado, em Contagem, de 9 da manhã a 1 da tarde. Na programação tem aulas de zumba e ginástica funcional e ainda tenda da saúde com exames de vista e de pressão, palestras sobre nutrição e higiene bucal, maquiagem, corte de cabelo, além de orientação jurídica e ainda espaço kids com pintura facial e a presença dos doutores da alegria. É tudo de graça, então não perca. Bom, e agora você fica com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band, acompanhando aí a cobertura nacional da Operação Capitu, que fez prisões também aqui em Minas. Bom final de semana, a gente volta na segunda. Até lá e boa noite.